Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, em Efésios 5, a partir do versículo 18, nós vamos ler até o versículo 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Então, irmãos, essa passagem vai servir de base hoje para a nossa reflexão, para aquilo que nós precisamos conversar. E eu confesso, eu falei no culto anterior, que quando eu fui pensar naquilo que eu precisava pregar, eu pensei, Senhor, eu fiz algo que eu geralmente reprovo, né? Mas eu falei, Senhor, eu queria pregar algo novo, eu queria falar algo diferente, eu queria falar algo que eu nunca falei. E aí o Espírito Santo falou, filha, só prega a palavra, né? Não inventa moda, não busca nada, só prega aquilo que já está na palavra de Deus. E o Espírito Santo me direcionou a ministrar algo, não novamente, irmãos, talvez seja algo do qual nós sempre falamos, mas eu espero que nessa noite você entenda, você compreenda o que o Espírito Santo deseja falar contigo, que você realmente tenha uma nova revelação da palavra que eu desejo ministrar nessa noite, que você realmente compreenda o que Deus quer falar. Porque eu estava falando no culto anterior, irmãos, às vezes nós queremos aprender a fazer camarão na moranga, a fazer pratos diferentes, mas a gente não quer aprender a fazer arroz com feijão, que é o mínimo, que é o básico, né? Não sabe fazer direito o que é básico. E às vezes nós somos assim. A gente quer tanto aprender coisas novas da palavra de Deus. A gente quer tanto ter revelações novas. A gente quer tanto ver coisas diferentes. A gente quer ir no culto, quer ouvir algo que a gente nunca ouviu, algo que nos deixa impactado. Mas muitas vezes, irmãos, nós não damos conta de colocar em prática o feijão com arroz. A gente não dá conta de colocar em prática o mínimo, o básico daquilo que Deus espera de nós. O princípio da palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus. E esse versículo que eu li para você, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo então a igreja de Éfeso, ele estava prisioneiro nesse momento, e ele escreveu então essa carta à igreja de Éfeso, e se você for ler essa carta inteira, você vai ver aqui que o apóstolo Paulo ensina a essa igreja coisas preciosas, coisas maravilhosas, mas eu queria me ater nessa noite, nesse parágrafo, nesses 3 versículos que nós lemos, 3 ou 4 versículos que nós lemos, amém? E Paulo disse assim, ó: E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Amém? E eu quero falar com vocês nessa noite sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas, pastores, vocês já falaram tanto sobre isso? É que, sabe, irmãos, foi algo que o Espírito Santo tem me constrangido acerca de algo que eu tenho lido, acerca de algo que eu tenho buscado. Porque sempre que nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, irmãos, a primeira coisa que você pensa, a primeira coisa que você lembra é o quê? Batismo no Espírito Santo, dons espirituais, falar em línguas, né? Você quer dons, você quer ver milagre, você quer ver reteté, você quer ver aviãozinho, você quer ver o povo pulando, você quer ver um monte de coisa diferente, você quer viver de experiência, você quer viver do sobrenatural. E às vezes o que Deus espera, o que Deus quer de fato de nós, irmãos, é algo diferente, que talvez nós não estamos entendendo da forma com que nós deveríamos. Sempre que nós falamos que o Espírito Santo quer te encher, que Ele quer te revestir de obras, de autoridade e poder, para você andar nas obras que Deus preparou para você, e às vezes a gente ouve isso e a gente fica pensando, irmãos, que isso é só para dentro da igreja. Eu preciso manifestar dons espirituais aqui dentro da igreja. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo aqui dentro da igreja. Irmão, o que define o quão cheio do Espírito Santo você é, não é o quanto você vem na igreja, e sim o quanto você manifesta Cristo lá fora. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é mudar o ambiente onde você vai, irmão. É transformar o lugar onde você põe a mão. É transformar vidas onde você abre a boca, onde você fala. É muito fácil, irmão, ser cheio do Espírito Santo aqui dentro da igreja. É muito fácil, irmão, pegar fogo onde já tem fogo. Amém? Muito fácil. É muito fácil, irmãos, falar de Jesus para quem já conhece Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui algo diferente. Algo que nós precisamos compreender. Ele fala, sabe por que ele primeiro fala assim? Não vos embriagueis com vinho. Porque provavelmente a igreja de Éfeso naquela época estava assim se embriagando. Caso contrário, ele não teria escrito isso, amém? Os mesmos problemas que existem hoje. Provavelmente naquela época eles estavam se enchendo de vinho. E talvez você pense assim, pastora, mas eu não bebo vinho. Só que, irmão, acredite, era o que eles bebiam na época. Hoje você chama de cerveja, hoje você chama de destilado, você chama do que você quiser. Paulo estava falando aqui, irmãos, de algo que você precisa compreender. Uma pessoa fala, Paulo fala assim, ó, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Sabe o que Paulo está falando? Vocês precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Porque quando você bebe, irmão, cachaça,
sabe lá o que você bebia, porque você não bebe mais, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A bebida controla. A bebida controla as emoções. A bebida controla as reações. Se você é calmo, você quer brigar quando tá bêbado, não é assim? Imagina quem já gosta de brigar, né? Quer matar daí quando tá bêbado, né? Controla as tuas emoções, controla as tuas reações, controla as tuas atitudes. É isso que a bebida faz conosco. Só que quando nós somos controlados pelo Espírito Santo é a mesma coisa, é isso que Paulo estava querendo dizer. Vocês precisam estar debaixo do controle do Espírito Santo. É Ele que precisa governar suas emoções, é Ele que precisa governar suas reações, é Ele que precisa governar suas atitudes. E muitas vezes as pessoas buscam na bebida, irmãos, aquilo que Ele tem no Espírito Santo. Pastor, que comparação. Sim, irmãos, porque no Antigo Testamento o vinho, ele remetia o que? A alegria. E é isso que as pessoas às vezes buscam na bebida, uma alegria para aquele momento, uma satisfação momentânea, uma ousadia, porque tem gente que é muito tímido, e aí quando bebe se solta, não é assim? E aí cria uma falsa sensação de que, nossa, a bebida me deixa uma pessoa diferente. Mas irmãos, tudo isso você encontra no Espírito Santo de Deus, porque há alegria no Espírito, há ousadia no Espírito, amém? Você se torna mais ousado, você perde o medo, você se encoraja a falar coisas que talvez normalmente você não fale. Tudo aquilo que muitas vezes as pessoas buscam na bebida, irmãos, nós temos no Espírito Santo de Deus. Ontem nós fomos num casamento, né? O casamento do André que estava aqui tocando. Os crentes se divertiram, irmão, sem bebida. Se divertiram, brincaram, dançaram, fizeram a festa, se alegraram na presença de Deus, sem necessidade de bebida. Porque isso, sabe, irmãos, é uma ideia errada de que há uma necessidade desse controle. Mas quando eu bebia, né, o que um bêbado faz, irmão? Ele quer chamar atenção para si, não é assim? Até quando ele não quer chamar atenção, ele chama atenção, não é assim? Você percebe de longe quando uma pessoa está bêbada, irmão, que chama atenção. Só que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós chamamos a atenção para Cristo. Nós não chamamos a atenção para nós chamamos a atenção para Jesus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas olham para nós e veem Jesus. Só que ser cheio do Espírito Santo é uma ordem divina. É isso que a palavra de Deus diz. Paulo estava dizendo, não estava dizendo assim, se vocês puderem, sejam cheios. Ele está ordenando, sejam cheios. Então ser controlado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, isso é para todo crente. E volto a dizer o que eu estava falando antes para você. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, se você creu em Jesus Cristo verdadeiramente. Com o seu coração e você confessou com a sua boca, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele te selou com a promessa. Ele te deu o penhor do Espírito, é isso que a palavra de Deus diz. E o penhor do Espírito é a garantia de que Ele vai voltar para te buscar. Amém? Tudo isso já está dentro de você, irmão. Só que hoje, o que Ele quer te encher, Ele não quer que você tenha Ele quer te ter. Ele quer transbordar na sua vida. Ele quer que transborde tanto na sua vida que você mude os lugares onde você vai, irmãos. Você precisa aprender a ser controlado pelo Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não se trata de experiências. Como assim, pastora? Muito se fala sobre avivamento. E desde que eu me converti, eu já ouvi falar sobre muitos avivamentos. Se você ler a história da igreja, você vai ver que a igreja fala de muitos avivamentos. Da Rua Azusa, avivamentos que existiram, irmãos, no decorrer da história, quando a igreja estava se perdendo. Esse avivamento realmente foi necessário. Foi necessário que as pessoas compreendessem que precisavam ser cheios do Espírito Santo para restaurar o cristianismo, para restaurar a igreja. Glória a Deus e aleluia por isso. O problema, irmãos, é que foi ali que iniciou o movimento pentecostal. E eu não tenho nada contra, porque eu sou um pouco pentecostal, amém? A nossa igreja tem isso, nós falamos em línguas, nós cremos em dons espirituais. Mas o problema, irmãos, é que parece que para as pessoas virou uma ideia de que ser cheio do Espírito Santo é só quando você rodopia, quando você cai, quando você, sei lá, faz coisas extraordinárias, coisas diferentes. Se reuniam pessoas em grandes galpões, irmãos, e lá acontecia coisas aradas, experiências assim, sobrenaturais, glória a Deus por isso também. Mas, irmão, fala pra mim uma coisa: o que adianta ter essas experiências se amanhã você continua do mesmo jeito? O que adianta experiências sobrenaturais se o seu comportamento não muda? Se o ambiente onde você convive não muda, mesmo você convivendo lá? Então o que adianta, irmão, viver de experiência? Pastora, é errado essas experiências? Não, irmãos. Já vi vários vídeos, já viu aquele, irmão, daqueles efeitos dominó? Que o pastor vai fazendo assim, e o povo vai caindo? Eu já vi até metralhadora, já viu a metralhadora? Né, irmãos? Mas assim, ó, tem de tudo. O que você quiser, você vai ver. Se você já não viu, amém?
E as pessoas às vezes consideram isso ser cheio do Espírito Santo, irmão. Me perdoa, mas para mim não é. Acredite, volte e meia, vem algo no meu coração de buscar isso na igreja, essa coisa, irmão, porque dentro de mim tem essa minha natureza pentecostal. Eu me converti numa igreja bem pentecostal, amém? E a palavra de Deus, irmãos, fala que ser cheio do Espírito Santo é outra coisa, amém? Não é, ser cheio do Espírito Santo não é viver de experiências sobrenaturais. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser um efeito estufa, é mudar o ambiente. Eu estava lendo algo sobre, eu não sei se você sabe um pouco sobre a criação de tulipas, mas eu estava lendo sobre isso e a Holanda é o maior produtor, o maior país produtor de tulipas. 80% do que a Holanda arrecada de dinheiro é com importação, é com venda dessas flores maravilhosas que é a tulipa. Eles ganham muito dinheiro com isso. E muitos dos turistas vão lá para ver essas grandes plantações. Mas existe uma época do ano na Holanda que é muito, 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 muito frio, que impediria essas plantas de crescerem. Mas dizem que lá existem grandes estufas. Para que servem essas grandes estufas? Para que as plantas fiquem abrigadas ali e para que elas cresçam, para que elas floresçam ali em tempos de muito frio. O que a estufa faz então? A estufa ela cria um ambiente propício para aquela planta, para aquela flor. A estufa cria um ambiente, um clima propício para que ali tenha vida. Amém? Porque se essas plantas essas flores ficassem expostas àquele frio, certamente elas morreriam. O que eu quero dizer com isso? O que tem a tulipa a ver comigo? O que tem a estufa a ver comigo? É que nós, como cristãos cheios do Espírito Santo, irmãos, a gente tem que causar esse efeito estufa. O que é isso, pastor? É mudar o ambiente onde você vai. Aonde você vai, o ambiente precisa ser modificado a ponto de gerar vida ali, irmão. Aonde você vai, você precisa mudar o ambiente de tal forma que onde havia morte agora tem vida. Sabe qual é o problema, irmão, dos crentes hoje? Eles se adequam ao ambiente, não o ambiente a eles. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo. A gente precisa buscar isso, irmão. Foi isso que eu iniciei falando para você. A gente quer muita novidade, a gente quer muita revelação, a gente quer mistério oculto da palavra de Deus, mas não quer o básico. O básico que a palavra de Deus ordena que é ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Como? Como que eu faço isso? Pedindo para o Senhor todo dia. Porque isso é uma ordem, irmãos, para mim e para você. E é uma ordem para todos. Sabe qual é o problema? O irmão vem para a igreja e você rapidamente fala para o irmão: você não pode beber. Isso é uma ordem. Não pode beber. Só que, irmão, esse mesmo versículo que fala aqui, não se encha de bebida, de vinho, de cachaça, do que você quiser, diz: encha-se do Espírito. Então a gente está mais preocupado em fazer o irmão parar de beber do que fazer o irmão ser cheio do Espírito Santo. Essa devia ser nossa preocupação. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, irmão, aonde você for, você transforma o ambiente. Você muda realidade. Quando você entra numa casa e você é cheio do Espírito Santo, você muda a realidade daquela casa. Quando você entra num trabalho e você é cheio do Espírito Santo, você muda a realidade daquele lugar. Acredite, irmão. Eu trabalhava numa empresa e nós fazíamos reunião toda sexta-feira. De repente, irmãos, um dia nós começamos a fazer um projeto de vida. Aí eu pedi para que o pessoal que trabalhava comigo escrevesse no papel o que eles queriam pedir para Deus. Nós colocamos numa caixinha, eles não eram crentes, irmão, só eu era. A gente colocou numa caixinha e toda sexta-feira, depois que a gente tinha reunião, inclusive o nosso chefe, a gente orava por aquela caixinha. Começou só eu orando. Aí depois eu falei, vamos fazer o seguinte, semana que vem outra pessoa ore e assim por diante. E de repente estava todo mundo que trabalhava comigo orando, irmão. Tava todo mundo orando por aquela caixinha. Sabe, aquela caixinha eu coloquei ali, irmãos, porque era algo que eu entendia que naquele momento eles precisavam. Aquela caixinha era o projeto de vida, era o que eles queriam pedir para Deus. Aí passava alguns meses, a gente abria a caixinha e eles vinham: olha, Cris, aquilo que eu pedi para Deus já aconteceu, olha só. Entende, irmãos? Por quê? E eu lembro que todo mundo falava palavrão naquele setor. Meu Deus, pensa nos irmãos que falavam palavrão. Não era bem irmão, né? Eu falava, vamos parar de falar palavrão, vamos fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um cofrinho. E a gente fazia atividade no abrigo lá em Joinville na época. Eu vou fazer um cofrinho, toda vez que vocês falarem um palavrão, vocês vão ter que colocar R$1 aqui nesse cofrinho. E esse dinheiro vai lá pro abrigo. Irmãos, eles eram tão mão de vaca, irmãos, que eles ficavam cuidando para não falar palavrão, porque senão eles iam ter que colocar moeda no cofrinho. Eu cobrava mesmo, eu tava lá com o cofrinho do lado. Pastora, mas algo tão bobo, tão idiota assim, irmãos, porque eu queria mudar a realidade onde eu tava. Eu queria que eles se sentissem constrangidos quando eles falassem palavrão sim. É claro que isso não foi do dia para a noite, eu precisei primeiro ganhar confiança.
Entende, irmãos? Então assim a gente precisa mudar o ambiente onde a gente vai. Então eu falei para você que ser cheio do Espírito Santo é uma ordem divina. E ele diz assim, ó, não se embriaguem com vinho onde há dissolução, contenda. Essa palavra dissolução ou contenda no original significa desperdício. Amém? Significa também desperdício ou descontrole. Então, aqui Paulo estava dizendo, não se encham de vinho porque aí há descontrole. Não se encham de vinho porque o que vocês estiverem fazendo enquanto estiverem bêbado é desperdiçado, não serve para absolutamente nada. Ou você já fez alguma coisa relevante quando estava bêbado? Já fez, irmão? Não, irmãos, é só morra abaixo. Só desgraça. Não tem como fazer alguma coisa relevante quando você está bêbado. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, não tem como fazer alguma coisa que sirva para algo, não tem como fazer alguma coisa boa, alguma coisa que preste, é totalmente descontrole. Mas encham-se de Espírito, sejam controlados por Ele, sejam guiados por Ele, sejam influenciados por Ele. Nós temos falado tanto sobre influência, hoje os jovens, irmãos, não se fala sobre outra coisa. Antigamente não existia isso, mas hoje em dia o que vale é a influência, as redes sociais, os influencers, todo mundo tem um pouco disso, todo mundo quer um pouco disso no fundo, irmãos. Só que sabe, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo, exercer influência sobre a vida das pessoas vai ser algo natural na sua vida, irmão. Não é algo que você vai precisar se esforçar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e Jesus tinha um monte de seguidor, irmão. Amém? Quer ter seguidor, se pareça com Cristo. Não para a glória sua, mas para a glória dele. Porque lembra que eu falei, o bêbado quer atrair os olhares para si, mas os que são cheios do Espírito Santo querem atrair olhar para Cristo. Amém? Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos gerar influência, né, através da ousadia, da autoridade e da santidade que Deus nos dá quando nós somos cheios pelo Espírito Santo. É isso que precisa ser referência, irmão. A gente não quer ser religioso, mas as coisas que você posta na rede social, fala pra mim, influencia as pessoas a querer conhecer Jesus? Fala pra mim, irmão. Ai, pastor, então quer dizer que eu tenho que agora, meu Deus, não posso postar mais nada. Não, irmãos, eu gosto de dar risada, eu gosto de ver vídeo idiota também, não tem problema. Mas sabe, as coisas precisam edificar. Agora tem coisas que tem videozinhos, tem musiquinhas que você escuta e que você posta que não serve pra absolutamente nada. Não é de alguém cheio do Espírito Santo, é alguém cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo, amém? Vigia, jovem. Vigia aí nos TikTok da vida, amém? Vamos continuar. Então, muito tem se falado também nessa geração, principalmente das mulheres, sobre essa questão do empoderamento, né? As mulheres entendem o quê? Que o empoderamento é essa coisa de aparecer, de ser cheia de poder, né? Em relação àquilo que ela faz, o que ela busca e quem ela é. Irmão, nós já somos empoderados, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, que isso nós temos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O problema é que as pessoas estão criando outros caminhos para buscar esse empoderamento. Empoderamento é ser cheio de poder e nós já somos cheios de autoridade e de poder através do Espírito Santo de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. É esse tipo de influência, esse tipo de poder que você tem que buscar, irmãos. O resto não serve para absolutamente nada. O resto é somente glória humana. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Ser cheio do Espírito Santo precisa ser uma atitude diária também, irmão. Não é algo que nós buscamos só na igreja, só no culto. Precisa ser todos os dias da sua vida. Quando você acorda de manhã, Senhor, hoje me enche com o Teu Espírito Santo. Eu preciso transbordar, eu preciso mudar ambientes. Aonde eu for, Senhor Deus, as coisas precisam ser transformadas. Isso é algo, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração. Ah, pastora, mas como é que eu vou ser influente? Como é que eu vou gerar a vida de Deus no ambiente onde eu trabalho hoje, irmão? Talvez você já conheça a história da Bíblia de José. José, irmãos, ele foi vendido como escravo no Egito. E ele se tornou governador do Egito e as pessoas conheceram o Deus dele, amém? Você quer falar de ambiente propício para isso? Daniel, irmãos, ele foi jogado. Eles foram jogados ele foi jogado na cova do leão, irmãos. Você quer falar de ambiente propício para gerar influência para que as pessoas conheçam a Deus? Esther, uma rainha, fez com que todo o povo dela fosse salvo da morte através de uma influência, porque ela era de Deus, num ambiente desfavorável, onde estavam tentando destruir o povo dela. Amém? Então, irmãos, não é o ambiente que te transforma, é você que transforma o ambiente quando você é cheio do Espírito Santo. Não está transformando o ambiente, irmãos? Se pergunte se você está sendo cheio do Espírito Santo o quanto deveria. Amém? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos transformados também. É automático, irmão. As coisas mudam. Você já conversou com alguém cheio do Espírito Santo, irmão? Já conversou? Você está atribulado, irmão. Atribulado. Diabo fervendo na mente. Até também endemoniado tem dia, né?
Porque tem dia que você tá meio endemoniado, amém, irmão? Não, pastora. Jamais, eu sou cheio do Espírito Santo. Será? Tem dia que o diabo ferve na mente, irmão. Ferve. E aí parece que você conversa com alguém. E aquilo vai embora. Aquilo te traz paz. Experimenta, irmão, conversar com alguém cheio do Espírito Santo. As coisas se ajustam. O problema não vai embora, mas parece que foi. É assim que funciona. Parece que tudo se resolve e não está nada resolvido. Quando você conversa com alguém cheio do Espírito Santo, irmãos, parece que tudo está uma tempestade, mas ele te mostra a calmaria. E essa pessoa precisa ser nós, irmãos. Nós precisamos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo. Que quando a pessoa vem atribulada a conversar com a gente promove paz. O problema é que às vezes a gente piora a situação. A pessoa vem atribulada e a gente deixa a pessoa mais atribulada ainda, amém? A gente piora a situação. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados, irmãos, para promover a paz, para sermos cheios do Espírito Santo. Eu estava lendo alguns estudos, irmãos, e eu não sei se é bem verdade isso, mas diz que o Brasil está em 4º lugar no ranking, no número de quantidade de evangélicos. Como se o Brasil ele fosse o país que mais tivesse evangélicos, depois de alguns outros países que eu não me lembro agora o nome, quais deles são. E aí, irmãos, a minha pergunta para você, num país que está em 4º lugar em número de evangélicos, por que é conhecido mundialmente como o país mais corrupto? A conta não fecha, certo? Por que o Brasil é conhecido lá fora por tanta corrupção? Num país onde tem tantos cristãos. Sabe por quê, irmão? Porque tem um monte de cristão que foi selado, que tem o Espírito Santo dentro de si, mas que não é cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença entre você ter o Espírito Santo habitando dentro de você e você ser cheio do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Amém? Talvez tem muito evangélico sim, que tem até o Espírito Santo habitando, mas não são cheios do Espírito Santo. Não estão transformando nada lá fora. Não estão mudando nada lá fora. Jesus não te chamou para mudar nada aqui dentro, irmão. Jesus não te chamou para pregar para crente. Jesus não te chamou para brilhar onde já tem brilho, irmão. Jesus não te chamou para ser luz onde já tem luz. Então ser cheio do Espírito Santo só dentro da igreja não serve, irmão. Ser cheio do Espírito Santo só na hora do louvor não serve. Jesus te chamou para brilhar lá fora onde tem escuridão, para ser o sal da terra. Amém? Jesus te chamou para transformar a realidade ali fora. Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, irmão. Você está brilhando a luz de Cristo lá na tua sala de aula? Você está brilhando a luz de Cristo lá na tua família? Fala para mim, irmão. As pessoas estão conhecendo Jesus através da sua vida. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada. Não tem como não ser. E aí as pessoas olham para você e elas veem essa transformação. E elas entendem que tem algo novo e elas querem essa luz para elas também. Elas querem essa paz que você tem, essa paz que você emana, que você exala. Porque você é cheio do Espírito Santo. Amém? E lá no versículo 19, diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz aqui, ó, falando entre vós. Isso precisa nos levar, nos remeter à comunhão. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele ama viver em comunhão com os irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não fica de picuinha arrumando confusão, não. Ele quer viver em paz porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele não tem tempo para confusãozinha, para rancorzinho, para briguinha, porque ele é cheio do Espírito Santo. E a célula, irmãos, é um dos maiores meios de a gente manifestar esse Espírito Santo na nossa vida, porque é um lugar de comunhão. Amém? É um lugar de nós manifestarmos o Espírito Santo na nossa vida, de nós convidarmos pessoas a participar com a gente. Alguém vai visitar, aí você trata com amor, você trata com carinho, porque acredite, a pessoa nunca mais vai esquecer como ela foi recebida naquele lugar, irmão. E aí a palavra de Deus diz o quê? Falando entre vós, em salmos, em cânticos. Está falando de comunhão, mas também está falando de adoração. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele adora o Senhor. Como? Sabe qual é o nosso problema? Nós não entendemos por que da necessidade de adorar a Deus. Irmão, você acha que Deus precisa ser adorado? Fala para mim. Você acha que Deus tem problema de autoestima que você precisa ficar elogiando Ele? Você acha que Deus tem crise existencial? Ele não tem nada disso, ele não precisa do seu elogio, irmão. Ele não precisa da sua adoração. Ele não precisa que você fique dando honra e glória porque ele é soberano. Mas por que eu tenho que fazer isso então, pastora? Porque você precisa disso. Porque você, quando você adora o Senhor, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Quando você adora o Senhor, você se torna mais parecido com Cristo. Quando você adora o Senhor, você é cheio do Espírito Santo. Quando você levanta as suas mãos e adora, você recebe mais a presença dele, ele vem e te enche. Não tem a ver com Deus, tem a ver contigo, irmão.
A sua adoração não muda o Senhor, a sua adoração muda você. Isso deveria fazer, irmãos, a forma com que você se comporta durante o louvor aqui na igreja. Parece que os irmãos estão morrendo. A gente canta, enche-me. Os irmãos estão assim, enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Fica assim, né, os irmãos se balançam um pouquinho. Estão quase dormindo um pouco, né, irmão? Junto ali com o balanço da música. Eu fico olhando se os irmãos estão cantando certo, se estão cantando no tom, se estão tocando bonitinho, né? Quem é que está tocando hoje? Quem é que está cantando hoje? Aí hoje não cantaram a minha música, né? Aí cantaram a tua música. Ai, vou embora feliz hoje, cantaram a minha música. Né, irmão? Não, né? Isso não acontece aqui, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Tudo crente cheio do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, eu falei pra vocês que às vezes o meu pentecostalismo, ele aparece, né? Irmãos, eu adoro quando no culto os irmãos estão dançando, os irmãos estão pulando, os irmãos estão glorificando, estão adorando a Deus, irmãos. Eu gosto disso. Eu gosto no culto, irmãos, quando a gente tá pregando, os irmãos dizem amém. Amém? Por quê? Porque eu sei que vocês estão me ouvindo, não estão dormindo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então dá glória a Deus, irmão, dá aleluia, amém? Tem igreja, irmãos, que nem só ouve o pastor pregar, só os irmãos dando glória a Deus, aleluia, amém? É sério isso? Aham. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, irmão. Eu acho o máximo, eu gosto. Amém? Só não na hora que eu estiver falando, quando acaba a frase. Amém? Tá combinado? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. É que, irmão, eu vejo que você tá acordado, é só isso. Tá bom? Então, na hora do louvor, irmão, levanta a tua mão e adora. Dá o teu melhor, irmão. Um tempo teu com Deus. Você não veio até o culto para você ser suprido somente para ouvir o seu louvor. Você veio até o culto, irmãos, para adorar o Senhor. Isso, a palavra culto significa isso, cultuar a Deus, adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Na hora do louvor é o seu momento com Ele, de você declarar tudo isso que está no seu coração. E aí você se torna mais parecido com Ele, e aí você sente a presença dEle, e aí você é cheio dEle. Né? Quando tá lá limpando a casa, põe os louvor, irmão, dá glória a Deus, aleluia, fala em línguas. Amém? Eu falo em línguas quando eu tô passando pano no chão, irmão. Amém? Sabe, você precisa adorar a Deus em todo tempo. Tá indo pro trabalho, coloca uma música, coloca um louvor, glorifica, adora o Senhor. Senhor, Tu és digno. Senhor, só Tu merece toda a minha adoração, todo o meu louvor. A Ti toda a honra, toda a glória seja adorado. Senhor, eu quero me parecer contigo. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu tô indo agora pro trabalho, Senhor Deus, e lá tem uma pessoa que não gosta de mim, mas me ajuda a chegar lá e manifestar a Tua glória. Me ajuda a chegar lá e manifestar a Tua presença, o Teu amor, a Tua bondade, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso mudar os lugares onde eu vou. Eu preciso ser luz naquele lugar. Me ajuda, Senhor. É assim, irmão, que você tem que ser. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Não é vir aqui na igreja só, irmãos, e manifestar aqui no meio dos teus amigos a presença de Deus. É onde você vai. Só que não significa que isso não seja importante na igreja também. Aonde nós formos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus fala também, continua ali falando assim, ó, dando sempre graças, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa o momento que você está vivendo. Não importa a dificuldade que você está vivendo, irmão, dá graça. Em tudo dá graças. Aprenda a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Isso que um crente cheio do Espírito Santo faz, irmão. Então, um crente cheio do Espírito Santo precisa viver em comunhão. Um crente cheio do Espírito Santo precisa adorar a Deus. Um crente cheio do Espírito Santo precisa ser grato. E por último, um crente cheio do Espírito Santo, ele precisa ser humilde. O versículo 21 diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é humilde, ele se sujeita. Eu contei no culto anterior, eu fui participar de um casamento um dia, e eu fui de preto. E geralmente quem usa preto é cerimonialista, amém? E eu e Juliano íamos fazer a cerimônia. E aí uma das madrinhas não me conhecia e ela achou que eu era uma cerimonialista. Daí ela vinha e ficava me pedindo as coisas. Você pega não sei o que lá pra mim? Eu falava, pego. Meu, você deve estar bem cansado, hoje deve ter sido bem corrido. Eu falei, foi. E foi mesmo. Né? Você pega não sei o que lá pra mim? Pego. Vamos pegar. Tudo que me pediu eu pegava, irmão. Porque eles estavam achando que eu era cerimonialista, né? Aí daqui a pouco começou a cerimônia e eu comecei a pregar no casamento, né? Eu só via a menina fazendo assim. Aí depois ela veio, meu Deus, me perdoa. Eu fiquei te pedindo um monte de coisa antes do casamento, achando que tu era cerimonialista. Eu falei, não tem problema, eu tô aqui pra servir. Amém? Irmão, o que significa isso? A gente precisa se sujeitar. Se sujeitar uns aos outros, irmãos, é servir com amor.
É não querer sempre ser mais, é aceitar ser menos. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, é isso que ele estava ensinando. A se sujeitar, a se submeter, a servir. Sirva através de um copo de água, irmão. Eu contei no culto anterior também. Eu trabalhava numa indústria lá em Joinville. E aí toda vez que eu ia buscar água pra mim, eu trazia pro menino que sentava do meu lado. Porque se eu tava buscando pra mim, não custava pegar pra ele também, amém? E aí ele falava assim, tá, eu fico constrangido toda vez que tu vai buscar água pra ti, tu traz pra mim também. Eu falei assim, é que não me custa nada, se eu tô indo buscar pra mim, não me custa nada trazer pra ti dele. Mas aí toda vez que eu for pegar pra mim, eu tenho que trazer pra ti também? Eu falava assim, não precisa, se tu não quer trazer, não precisa, eu busco a minha água, fica tranquilo. Aí eu levava bolacha pra mim, pra ele comer, e eu comprava uma bolacha mais carinha, uma bolacha que custava R$5 o pacote. Aí ele falava assim, meu Deus, agora quando eu vou no mercado eu tenho que comprar, ele era muito mão de vaca, eu tenho que comprar essa bolacha cara, porque tu vem com essa bolacha cara, não vai vir aparecer com uma bolacha barata aqui, né? Eu falei, tu traz a bolacha que tu quiser, eu como a bolacha que tu trazer, tá tudo certo. Irmãos, e eu lembro que ele ficava constrangido todas as vezes que eu levava um copo de água pra ele, porque pra ele era estranho, pra ele era diferente. Você já experimentou levar um copo de água pra alguém, irmão? Do nada. Tente fazer isso um dia, irmão. Ó, eu trouxe água pra você. A pessoa fica constrangida. Os irmãos vêm trazer água aqui pra mim. Eu sei que isso é um sinal de amor. Eu sei que isso é um sinal de carinho. Eu sei que isso é um sinal de sujeição, de serviço. Entende, irmão? Isso é se sujeitar uns aos outros, é se humilhar. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem dificuldade de se humilhar, irmão. Ela não quer crescer. Ela não tem dificuldade nenhuma em servir as pessoas, servir aos outros. Independente se é da igreja ou não, irmão, entenda. Você não está aqui só para servir quem é da igreja. Às vezes acontecem situações na rua. Ah, quer me ajuda? Posso te ajudar? Sabe? Toda oportunidade de ajudar as pessoas, ajude, irmão. Nunca perca uma oportunidade de ajudar alguém. Sabe? Às vezes eu estou no banco, eu vejo que alguém está se batendo, quer ajuda? Está na fila, quer ajuda? Quer que eu te ajude a segurar? Ah, ou vê que o neném está chorando, eu tento entreter o neném, irmão. Tento brincar com o neném, eu dou, se a pessoa deixar, eu dou uma bala para a criança. Por quê, irmão? Para tentar ajudar de alguma forma. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, não perca a oportunidade. Se sujeite, porque é isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus faz, irmão. De forma natural. Amém? A humildade, irmãos, é fruto de uma vida cheia do Espírito. E a gente manifesta isso em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu falar algo para você. Deus tem colocado muitas coisas no meu coração. Eu já ministrei, já falei para alguns irmãos aqui durante a reunião de líderes. Mas nós precisamos transformar essa cidade, irmãos. Eles precisam conhecer a Cristo. E cada dia mais eu tenho visto isso próximo. E Deus te chamou para ser luz lá fora. Para que outras pessoas conheçam a Cristo. Amém? Para que a gente faça a diferença lá fora. Para que as pessoas conheçam a Cristo. Para que tenham suas vidas transformadas, suas casas, seus casamentos. Aonde a gente colocar a mão. Deus não te chamou só para ser crente aqui dentro da igreja. Ele não te chamou só para ser cheio do Espírito Santo aqui dentro. Ele te chamou para transformar a realidade lá fora. Amém?